Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 100% online, realizado pelo Futuro Brilhante e Direito Sem Formalismo. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA e assessor de juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Eu também sou o autor do Passo a Passo para Atendimento de Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes. Ele é distribuído gratuitamente na internet e pode ser baixado no site que está aparecendo aqui na tela. Eu também, graças a todo esse trabalho e o apoio dos voluntários do Futuro Brilhante, eu fui agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e fui também premiado com o 3º lugar no Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos lá no Rio de Janeiro. Eu também já participei de diversos congressos nacionais e internacionais e aqui vale destacar uma apresentação de artigo científico que eu fiz no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, lá em Portugal. Atualmente, eu estou como coordenador geral do projeto Futuro Brilhante, que tem como objetivo disseminar informações para a prevenção da violência sexual infanto-juvenil e estimular a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia do nosso trabalho, somente em 2019 nós atendemos a 810 crianças com o fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para a distribuição de 15 mil unidades do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras sobre esse tema. Hoje eu serei o seu anfitrião aqui do Congresso e nós temos um objetivo bem simples, que é de discutir estratégias para a prevenção de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Como você pôde ver, infelizmente, não existe mais local seguro. A realidade é que a maioria dos crimes sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. Para mudar essa realidade, é muito importante a utilização da ciência, que nós possamos utilizar técnicas testadas e comprovadas para mudar essa realidade. Pensando nisso, eu desenvolvi uma metodologia que eu batizei de TCC em 90 dias. Nela, eu mostro todo o percurso do aluno de graduação que tem interesse em fazer seu TCC sobre crimes sexuais e esclareço dúvidas muito recorrentes, como escolha do tema, como evitar plágio, como utilizar o fichamento para escrever o texto do seu trabalho, entre outras coisas. Ao final da palestra, além de visitar o nosso site para fazer o download dos nossos materiais gratuitos e ver as fotos das ações que já realizamos, você terá uma oportunidade única de se tornar um padrinho ou uma madrinha e contribuir mensalmente para as nossas ações. Eu desejo a todos e a todas um excelente congresso. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Infanto-Juvenil. Hoje, nesse painel, nós vamos falar a respeito do Programa de Proteção Infantil dos Escoteiros do Brasil. Meu nome é Rafael, sou advogado, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Mackenzie e também sou presidente dos Escoteiros do Brasil. Ao meu lado, a Maria Júlia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Júlia Macedo. Hoje eu sou a coordenadora do programa de atualização, da atualização do programa de proteção infanto-juvenil dentro dos escoteiros do Brasil. Assim como o Rafael, também sou advogada, trabalho na área de direito administrativo, um pouco de direito público, e nós vamos tratar aí do programa de proteção infantil dentro do movimento escoteiro, como o Rafael adiantou. Bom, os escoteiros do Brasil estão no CONJUVE, Conselho Nacional de Juventude,
Estamos também em vários conselhos de juventude em vários estados. A Maria Júlia até lembra... esqueci de mencionar. Eu sou conselheira da juventude pelos escoteiros do Brasil aqui na região do estado de Goiás. E nós estamos aí presentes em vários conselhos municipais também. Nós somos uma organização com muita capilaridade, nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. Somos hoje mais de 100 mil, mais de 110 mil associados no Brasil, mais de 110 mil famílias, né, que são famílias escoteiras ligadas à nossa organização. No caso do Brasil, hoje nós somos 29 mil adultos, 82 mil jovens e várias pessoas que gravitam em torno da nossa organização. E no mundo nós somos mais de 50 milhões de escoteiros. Por que é importante falar disso, né? Porque uma organização com tamanha capilaridade, que lida com crianças e jovens, precisa se preocupar com questões relacionadas à proteção infanto-juvenil e à redução também, né, todos os mecanismos possíveis para mitigar qualquer risco de violência infanto-juvenil na nossa organização. Bom, o que são os escoteiros do Brasil? Os escoteiros do Brasil, eles se organizam numa associação daquela prevista lá no artigo 53 do nosso Código Civil. Essa associação, ela congrega todos os escoteiros do Brasil que se organizam em associações, e as associações se vinculam a essa associação maior nacional. O que o movimento escoteiro faz, né? Popularmente as pessoas conhecem o movimento escoteiro por ser uma organização de crianças e jovens orientadas na presença de adultos que fazem atividades de educação não formal. Os escoteiros acampam, os escoteiros fazem atividades ao ar livre, fazem jornadas, fazem boas ações. Tudo isso faz parte do que a gente chama de programa escoteiro, que é o nosso fundo, nosso plano educacional, que tem por objetivo incentivar que as crianças e jovens busquem o seu próprio desenvolvimento, desenvolvendo habilidades para que se tornem bons cidadãos do futuro. Então a nossa pira, né, o nosso objetivo no fim da história é construir um mundo melhor, e acreditamos que vamos fazer isso por meio de uma educação não formal bem própria daquilo que nós acreditamos, o que a gente chama inclusive de promessa escoteira, com várias diretrizes de valores para crianças e jovens. E a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito do nosso programa de proteção infantil, uma série de medidas que nós desenvolvemos para resguardar as crianças e jovens vinculados ao movimento escoteiro, e isso acredito seja de interesse na medida em que pontos do nosso programa poderão ser adotados por outras organizações que lidam com crianças. Afinal de contas, os riscos relacionados à violência infanto-juvenil estão espalhados, né, em toda a sociedade, eles se aprimoram e há uma necessidade de nós aprimorarmos também os mecanismos para sua prevenção, para sua mitigação. Quando um adulto resolve contribuir para o movimento escoteiro, ele procura uma das nossas unidades locais, uma das cerca de 1.500 unidades locais que nós temos, espalhadas em todo o Brasil, e ele entra em contato com os diretores dessa unidade local, associações de âmbito local, para onde se pratica o movimento escoteiro. Esse diretor vai fazer uma análise, né, se esse adulto, numa primeira conversa, se encaixa ao tipo de educador que é adequado para contribuir para o movimento escoteiro, mas antes de qualquer contato, antes de qualquer relação associativa, é necessário que esse adulto faça um curso online de proteção infantil que está disponível no nosso site www.escoteiros.org.br. Nesse curso de proteção infantil, esse adulto vai ter noções preliminares relacionadas a assuntos de combate e prevenção à violência infanto-juvenil, assuntos tais como bullying, assuntos relacionados a assédio sexual, assédio moral e como se comportar de forma adequada para proteger crianças e jovens. O nosso programa de proteção infantil, ele é composto por literatura, por esse curso, mas sobretudo pela vontade de disseminar
essa cultura de proteção infantil no âmbito da instituição. Tão importante quanto a capacitação está no sentido de incutir em cada associado do movimento escoteiro, seja adulto, seja jovem, a importância para com esse tema, para que a gente consiga gerar uma atmosfera de proteção infantil em torno das nossas crianças, dos nossos jovens, corroborado pelos adultos voluntários no movimento escoteiro. Agora a Maria Júlia vai falar um pouquinho a respeito de outros pontos, né, do nosso programa de proteção infantil. Bom, pessoal, agregando aquilo que o Rafael falou, quando o adulto chega na nossa porta de entrada do movimento escoteiro, que é hoje o grupo escoteiro, né, a seção local, além desse curso de proteção infantil que ele faz na nossa plataforma EAD, nós também pedimos a apresentação de uma ficha negativa de antecedentes criminais, para nós termos certeza de que quais foram os eventos, né, a vida pregressa dessa pessoa que está querendo ingressar no movimento escoteiro e se tornar um voluntário. Além dessa análise da ficha negativa criminal, né, da ficha criminal da pessoa, nós também temos delineado dentro dos escoteiros do Brasil o perfil de pessoa, o perfil de voluntário que nós queremos ter na nossa associação, que nós temos interesse que esteja em contato com o nosso jovem, ensinando, trabalhando com o nosso objetivo, que é a educação não formal. Para atender esse perfil, né, para a gente ter certeza que a pessoa que está ingressando, que esse novo voluntário se enquadra no nosso perfil, é feita também nesse momento inicial uma avaliação, né, uma entrevista inaugural com o voluntário, futuro voluntário, para ver se ele está de acordo de fato com os nossos anseios, com a nossa lei e promessa escoteira, como o Rafael havia dito, né, com os nossos preceitos institucionais. Para tratar um pouco mais dessa proteção que a gente tem hoje com os nossos jovens dentro do movimento escoteiro, nós delineamos alguns instrumentos que são utilizados dentro do movimento escoteiro, que são ensinados para os adultos através do nosso método escoteiro. Nós temos o programa, como o Rafael falou, e esse programa ele é desenvolvido através do método escoteiro. Esse método escoteiro ele é ensinado para os adultos através dos nossos cursos de capacitação. Esses cursos de capacitação também têm como material didático e de apoio aí, tanto para os novos voluntários como para os pais e para os jovens, alguns materiais que a gente tem disponível hoje no nosso site, que são, eu vou listar alguns aqui, que são os que a gente tem como apoio à proteção infantil, que é um vídeo chamado Papo Reto para Prevenção contra o Uso de Drogas, um material escrito que chama Papo Reto Drogas também, um caminho quase sem volta, que é um livro, né, um mostrando livreto, por que não utilizar drogas, Isso. os malefícios que elas fazem para a saúde, e como por que ela é um caminho sem volta, como diz o próprio título. Temos material também sobre bullying, que é o que todos devem saber sobre bullying no grupo escoteiro. Não, desculpa. O que todos devem saber no grupo escoteiro acerca do bullying. Proteção da criança e do adolescente, orientações sobre como proteger e prevenir abusos, que é o manual para os pais. Aliás, quando os pais entram no grupo escoteiro, porque eles entram na condição de associados, o primeiro material que eles recebem é esse, um material para os pais, tratando a respeito de questões relacionadas à proteção da criança e do adolescente, porque os pais são ferramentas importantes nesse processo educacional do movimento escoteiro e, de certa forma, também são partícipes da responsabilidade de proteção dos seus filhos. Então, os pais já entram nessa organização sabendo que nós não toleramos abuso infantil. Isso. Outro material agora para os escotistas é o mesmo manual desse que temos para os pais, para os escotistas, que é proteção de criança e adolescente, orientação sobre como proteger e prevenir os abusos para os escotistas, para os nossos voluntários
que são os escotistas. Só para esclarecer, os adultos voluntários, né, recebem o nome de escotistas, Isso, o público não escoteiro que dentro do movimento escoteiro, os adultos eles são divididos em duas categorias, que são os escotistas, que são aquelas pessoas voluntárias que lidam diretamente com a coeducação dos jovens, né, com a educação dos jovens, e os dirigentes, que são os diretores da instituição, da associação. Então eles fazem, como qualquer associação, tem os diretores e essa é a função que os nossos dirigentes, voluntários dirigentes, exercem. Outro material que nós temos é a Declaração contra o Bullying. É uma declaração interamericana dos escoteiros que os escoteiros do Brasil assinaram, ou seja, declararam que que tem medidas contra o bullying, né? Então nós fazemos ações e temos medidas para prevenir o bullying. E outro material muito importante que nós temos, que é o padrão de atividades escoteiras. Nesse material nós temos o conteúdo nele sobre proteção infantil, sobre segurança nas atividades, sobre bullying bullying de forma geral, né? Verbal, na internet, cyberbullying. Estou esquecendo de mais algum ponto interessante assim, que tem dentro desse material? Ele é uma orientação para qualquer, né, pessoa que queira organizar um acampamento dentro dos escoteiros do Brasil. Isso. Então é um material que estabelece padrões de acampamento, né? Uma das coisas que os escoteiros fazem são acampamentos. Nós fazemos acampamentos para milhares de pessoas, né? Existem acampamentos escoteiros aí na casa de 100 mil pessoas. No Brasil, no começo do ano, nós fizemos um acampamento escoteiro para 8 mil pessoas e nós temos na nossa organização, né, enquanto associação, um comitê de compliance, né, um comitê que assegura que no âmbito da instituição todas as pessoas fazem coisas corretas. Nós temos um programa de compliance gerido por esse comitê de compliance e isso reflete nas nossas atividades. Por exemplo, nesse acampamento que nós fizemos no começo do ano, esse grupo, né, de compliance trabalhou na gestão de riscos do acampamento. Cada possibilidade de risco foi devidamente mapeada, inclusive antes do acampamento. Então, por exemplo, nós ficamos sabendo que haviam pessoas de fora do movimento escoteiro que estavam planejando vender drogas nesse acampamento. Imagina um acampamento de 8 mil pessoas, é praticamente uma cidade. Nós conseguimos interceptar esse tipo de contato, contamos com a ajuda da Polícia Federal, que nos ajudou a montar um plano de gestão de riscos para o acampamento. Inclusive avisamos que durante o acampamento haveriam cães farejadores, verificando se alguém levou droga, se entrou droga no acampamento, isso seria devidamente reprimido. E isso tudo não é só... Esse trabalho não envolve repressão. Esse trabalho não envolve também só capacitação prévia, ele envolve uma série de itens, gestão de riscos, repressão, não aconteceu nada, mas haveriam instrumentos de repressão e, sobretudo, mais importante, gerar uma cultura para a proteção infantil. Todo o trabalho de compliance, todo o trabalho de mitigação de riscos passa necessariamente por conscientizar e convencer cada um dos atores, cada um dos jovens, cada um dos adultos quanto à cultura de proteger as nossas crianças, os nossos jovens e fazer do movimento escoteiro uma atmosfera onde se protege a criança, se protege o jovem. Então essa é uma preocupação prioritária no âmbito das nossas atividades. Bom, agora nós vamos passar algumas medidas que nós adotamos hoje, que nós orientamos os escoteiros do Brasil nas unidades locais onde de fato acontece o escotismo, né, onde a gente chama que é a nossa base. Quais são as orientações de atividades escoteiras que nós pedimos para que os chefes, os voluntários, considerem na hora de realizar uma atividade, que são basilares para a proteção do jovem e também do adulto, porque quando o jovem está protegido pelo adulto e pelos próprios jovens, nós mitigamos o risco para o adulto também, que não se torna ator desse ou eventualmente processo, acusado, né? Se todo mundo lida de acordo com as regras, né? Se todo mundo entende de forma clara como as regras funcionam, a gente mitiga também a possibilidade de um adulto eventualmente se envolver, até mesmo por acidente, num caso que envolve proteção juvenil.
Isso não significa de forma alguma que a gente não considere, né, esse assunto no âmbito da nossa instituição. Inclusive, parte do nosso programa de compliance tem também um canal de denúncias. Qualquer tipo de denúncia é apurada de forma muito rigorosa. Na verdade, com suspensão prévia do associado, mesmo antes que ele apresente defesa, porque esse assunto é muito caro no âmbito da nossa instituição. Uma coisa importante de salientar assim, é que todos esses pontos que eu vou passar agora, né, esses instrumentos, essas medidas que a gente usa são instrumentos e orientações que elas são oportunizadas, são de conhecimento do adulto, do voluntário, dentro dos nossos cursos de capacitação. Então, além daquele curso que o Rafael falou no começo, de proteção infantil, que o voluntário tem que fazer antes mesmo de se tornar voluntário associado, nós temos, a partir do momento do ingresso desse voluntário, cursos de capacitação permanente, né? O adulto tem que estar sempre se capacitando, se atualizando dentro do movimento escoteiro, mas esses cursos iniciais, eles abordam o método escoteiro. E dentro do método escoteiro, inerente a ele, nós temos medidas, nós temos atitudes e atividades que, por si só, já previnem, né, a violência contra a criança. Elas visam coibir uma possível prática de violência, de abuso de crianças e adolescentes, né? A proteção infanto-juvenil, ela já está inerente ao método escoteiro, que hoje, algumas delas, é a presença permanente de pelo menos 2 adultos em atividades escoteiras. Quando se tem uma atividade escoteira dentro ou fora da sede de onde funciona o grupo escoteiro, nós pedimos que tenha 2 adultos responsáveis por aqueles jovens. Quando nós falamos de uma atividade onde tem pessoas, crianças, jovens, meninos e meninas, esses 2 adultos, eles devem ser divididos, tem que ter um homem na equipe de adultos e uma mulher, para poder estar acompanhando tanto os jovens meninos quanto meninas, né, sexo feminino e sexo masculino. Outra prática que deve existir é a repulsão a contato físico íntimo dentro das atividades escoteiras. No movimento escoteiro, o voluntário, o chefe escotista, ele é visto pelo jovem como um irmão mais velho, aquele que ele pode se aconselhar, que ele pode ter como um amigo, e ele pode se inspirar naquela pessoa. Mas, e acaba criando um vínculo afetivo com essa pessoa, né? Não só um chefe, mas todos os chefes da sua seção escoteira, acaba se criando esse vínculo afetivo. De afinidade, né? Isso. E um vínculo que é aquele vínculo de irmão mais velho. Isso. Só que nós tomamos cuidado, né, para que de forma alguma haja um contato que seja inapropriado. Um vínculo íntimo. Esse contato íntimo, ele é repugnado pelo escotismo, né? Ter reuniões, por exemplo, você está numa sessão, numa reunião, numa atividade com jovens e o chefe se ausenta junto com um membro jovem para ir tratar de algum assunto dentro de uma sala fechada com o jovem, essa não é uma atitude que deve ter dentro do movimento escoteiro, não é admitido por nós. Quando existe a necessidade de um contato mais reservado entre o adulto e o jovem, de repente algum problema que o jovem está tendo e não se sente à vontade para falar no círculo, né, no todo, com todos os jovens, com todos os chefes, e ele pede para conversar em particular com o chefe a respeito de algum problema ou alguma situação, qual que é a recomendação dos escoteiros? Que sim, o chefe escute o jovem de modo reservado, mas que isso ocorra num campo aberto, numa sala em que está todo mundo dentro e chega num canto onde os outros não consigam ouvir, mas consigam ver o que está se passando por ali. Então, que todos possam olhar, ainda que seja de forma reservada, mas que seja de forma, um contato respeitoso, ainda que reservado. Outro ponto que não devem, né, como eu estava falando, existir contatos individuais com jovens, então a privacidade do jovem deve ser muito respeitada. Quando se tem acampamentos e atividades até dentro do grupo escoteiro e tudo mais, tem-se a preocupação de ter, por exemplo, nos acampamentos, banho em banheiros separados, chuveiros separados, o
o uso do sanitário também separado entre banheiro de jovem e banheiro de adulto, e também por sexo, então teremos 4 banheiros de momento inicial aí, entre meninos e meninas, né? Meninas, meninos, homens e mulheres, tudo Isso. separado. E outra coisa também é a questão das barracas. Nós temos isso muito dividido hoje dentro do grupo do movimento escoteiro. Adultos ficam numa barraca, separado por sexo, crianças também separado por sexo, cada um nas suas barracas, só que não individuais. As barracas dos jovens, elas são divididas, os jovens em si são divididos por patrulhas, que são equipes de jovens que vão aí até 8 pessoas, 8 jovens, né, 8 crianças, que são compostas de meninos e meninas. Quando se vai para um acampamento, esses jovens já sabem que eles têm que se dividir entre sexos e também não deixar ninguém individual sozinho dentro da barraca. Então se coloca lá 3, 4 membros de uma patrulha, de uma equipe, dentro de uma barraca, meninos, 3, 4 membros de uma outra, da mesma patrulha, só que de meninas dentro da outra barraca. Essa divisão é feita para respeitar a privacidade de cada um dos jovens e também dos adultos, e fazer essa separação, essa divisão, para mitigar qualquer risco que possa existir. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Trajes apropriados. De forma alguma é admitido usar trajes íntimos, nudez dentro do movimento escoteiro, né? Até porque não condiz com a nossa realidade. Os escoteiros são até caracterizados por fazer atividade ao ar livre, estar praticando sempre boas ações e estar no meio da natureza. Então isso já pede uma roupa adequada, uma roupa para aventura. Então você tem que estar com uma calça, uma bermuda que possa lhe dar segurança em primeiro lugar, né, para frente à natureza em si, né, aquilo que você está exposto no meio físico, mas também a prevenção com o seu corpo em si, né, como pessoa. E uma coisa muito importante que nós temos no movimento escoteiro é a relação com a família. Então a família daquele jovem, ela tem que estar sempre envolvida dentro do grupo escoteiro. O grupo escoteiro, ele é feito pela família, pela comunidade que envolve, né? Ela não é simplesmente o pai, não é um depósito de crianças, não é um local onde os pais deixam os filhos no sábado à tarde, num domingo, não sei, para fazer a sua atividade e não interessa mais para os pais o que se passa na vida do jovem dentro do movimento escoteiro, dentro do grupo escoteiro. Muito pelo contrário. O que o grupo escoteiro quer é agregar os pais, agregar a família, para ter uma família escoteira, para ter mais gente trabalhando junto dentro daquele grupo escoteiro, porque são os pais também que fazem o grupo escoteiro, são os pais que compõem a diretoria, são os pais que muitas vezes são os chefes, são os escotistas. Então nós precisamos sempre ter os pais envolvidos. Qualquer problema que o escotista, que não seja pai, tenha com o jovem, ele sempre deve buscar o pai para tentar resolver aquela situação. Qualquer problema que o jovem tenha dentro do movimento escoteiro ou fora dele, que às vezes conta para o chefe tem a orientação de buscar o pai para dialogar com o pai, com a mãe, sobre o que está acontecendo com aquele jovem. Porque é uma responsabilidade que deve ser partilhada entre o grupo escoteiro e a família do jovem, nunca deixando a família de lado, sempre trazendo ela para junto do movimento escoteiro. Outra coisa muito importante é que no movimento escoteiro nós rechaçamos qualquer tipo de agressão, violência, cerimônias secretas que né, não são divulgadas aí, que são sigilosas. Isso não existe dentro do movimento escoteiro, não deve existir. Nós trabalhamos para coibir isso. Então as cerimônias devem ser abertas para os pais, para os diretores do grupo, para os jovens que chegaram àquele estágio, né, que estão fazendo alguma cerimônia, mas ela é aberta para todos, ela não deve ser fechada. Nós também proibimos qualquer tipo de trotes de iniciação que envolva violência, trotes físicos, de iniciação a alguma fase dentro do movimento escoteiro, assim como o bullying, tanto verbal como cyberbullying, como bullying físico, né, são proibidos dentro do movimento escoteiro. E nós já falamos também que temos aqueles materiais que estão disponíveis no nosso site para
tratar desses assuntos. Inclusive fazendo aí uma publicidade, né? Nós estamos oferecendo para a sociedade, ou seja, não é só para membros do movimento escoteiro, uma plataforma, o nome dela é escoteirosonline.org.br, e nessa plataforma estão disponíveis vários vídeos com conteúdos relacionados ao movimento escoteiro, mas também relacionados a outros assuntos, e também estão disponíveis atividades que as crianças, jovens, as famílias podem fazer downloads para que elas façam dentro de sua casa, principalmente nesse período aí de isolamento. E há 2 dias atrás nós tivemos um debate sobre o bullying com associados nossos que são especialistas nessa área, e nós recomendamos, né, que vocês assistam esse debate, porque ele é bem interessante também, cabe em qualquer organização que tenha crianças e que tenham jovens. Bom, então, né, voltando para esse tema aí de bullying e de punição física, que é o que nós trabalhamos para coibir dentro do movimento escoteiro, qualquer punição física ela nunca é aceita dentro do movimento escoteiro. Então, cada problema que se tem, quando o jovem tem um comportamento inadequado, a primeira coisa que se busca é a família para procurar entender qual que é o fundamento, qual que é a origem desse problema e tentar dialogar com a família. E junto com os diretores do grupo escoteiro, às vezes os pares podem ajudar também, né? Os colegas os outros membros da patrulha, da equipe, podem colaborar para algo errado que esteja acontecendo, mas nunca punições físicas, violência, isso não é do nosso feitio dentro do movimento escoteiro. Como já falado inicialmente pelo Rafael e por mim também, né, a gente preza, quando a pessoa entra dentro do movimento escoteiro, quando a pessoa entra no movimento escoteiro, ela tem que assumir, né, tá assumindo lá quando ela se associa e faz a promessa escoteira dela, ela internaliza os nossos valores, então ela diz que ela tá assumindo os valores da sociedade, da associação escoteira, da instituição. Então ela tem que refletir aquilo também. Então não adianta ela dizer uma coisa, prometer uma coisa, né, dizer que vai seguir uma regra escoteira e ter comportamentos diversos desses. Então, essas são algumas das nossas medidas, dos nossos instrumentos, os principais, na verdade, tem muitos outros. Se vocês olharem nossos materiais, vocês conseguem encontrar muito mais coisa além dessas que eu relatei aqui. De forma resumida, a gente consegue mapear o nosso programa de proteção infantil pelas seguintes fases, né? Nós temos uma fase preliminar, no qual o adulto que vai ingressar no movimento escoteiro, antes de ingressar, antes de ser aceito como associado, ele deve fazer um curso de proteção infantil. Esse curso é online, não é necessário ser associado para fazer esse curso. Em seguida, é analisada a ficha criminal, a ficha negativa, né, criminal, para verificar se não existem, se ele não está respondendo por nenhum tipo de crime. A partir do momento em que ele ingressa como adulto voluntário no movimento escoteiro, ele passa a entrar num processo que a gente chama de processo de formação de adultos. Ele vai se submeter a vários cursos, que não vão tratar só sobre questões de proteção infantil, mas questões relacionadas à atuação dele enquanto educador no movimento escoteiro. Ao longo da sua vida como voluntário, né, esse adulto ele vai ser instado a fazer cursos em vários momentos, cursos de proteção infantil. Antes dele participar do grande acampamento, ele tem que renovar, fazer de novo o curso online que ele fez, um pouco diferente, cada acampamento tem algumas atualizações em relação a esses cursos online, e ele vai entrar na atmosfera onde se cultua a proteção infantil, onde tanto crianças, quanto jovens, quanto adultos têm noção da responsabilidade individual de cada um para que sejamos uma instituição segura quanto a questões relacionadas à violência infantil, abusos infantis, entre outras questões. E para onde que nós estamos indo agora, né? Esse programa, ele não é estático, ele está sempre se atualizando. Então, no momento atual, nós estamos avançando o nosso programa de proteção infantil para inserir nos livrinhos dos jovens, dos manuais dos jovens, temas que vão auxiliá-los a reconhecer situações de abuso. Porque às vezes ele não consegue reconhecer que está sendo vítima de abuso, inclusive fora do movimento escoteiro em particular. O nosso objetivo é fazer com que tenhamos jovens que estão em processo de aprendizado,
que vão fazer com que eles sejam bons cidadãos no futuro, né? E é importante capacitá-lo para que ele consiga reconhecer situações de abuso, né? Isso é fundamental, até porque a gente reconhece que o abuso pode vir de qualquer lugar, às vezes até da própria família, e é importante que o jovem consiga entender se ele está sendo vítima de qualquer tipo de violência. Então, assim, essas práticas que nós passamos aqui são práticas já rotineiras dos escoteiros do Brasil, só que como eu tratei no começo, eu estou sendo responsável hoje nos escoteiros do Brasil pela atualização desse nosso programa. Então, ela não é estática nesse sentido, né? Ela está sempre em movimento, sempre os crimes estão sendo rebuscados e estão sendo aprimorados e mudando as suas fontes, as suas origens, e as suas formas de se materializarem diante dos jovens e diante da sociedade. Então, buscando atualizar o nosso programa, e essa atualização ela tem sido constante dentro do movimento escoteiro, ela não se criou um dia essas instruções e se parou nisso, não, ela tem constante atualização, mas nesse momento agora nós estamos trabalhando de forma mais efetiva para criar novos mecanismos para a gente poder proteger ainda mais nossos jovens. Isso inclui trazer os pais mais para perto, criar um módulo de responsabilidade compartilhada com os pais, para o pai estar ativo mais ainda no grupo escoteiro, sabendo como é que está a vida do filho dele, sabendo que aquela cartilha que ele recebe quando no primeiro dia de atividade do filho dele, dentro do grupo escoteiro, ele tem que estar ciente e de forma ativa, né, nessa prevenção, nesse combate de violência contra a criança e o adolescente. E assim como o Rafael falou, que a gente também vai estar implementando nos materiais dos jovens instrumentos que possam dar para ele noção de quando vai estar acontecendo alguma situação em que ele pode ser vítima de abuso, de assédio, né, na família ou até no grupo escoteiro, em alguma atividade, na escola, em todos os ambientes que ele convive. E eu acho que uma questão interessante, assim, saindo um pouco do nosso programa de proteção, uma coisa que o Rafael, saindo de proteção não, da atualização do programa, que o Rafael estava comentando da cultura, da criação da cultura de proteção infantil. Nesse acampamento que nós tivemos no começo do ano, ocorreu um fato muito interessante, que a gente vê que essa cultura já está sendo aderida, né, pelos nossos membros de modo geral, tanto os jovens quanto os adultos. Hoje, não sei se vocês conhecem, né, já viram, no movimento escoteiro nós temos distintivos. Se vocês jogarem no Google aí, distintivos escoteiros, vocês vão ver vários. A cada atividade que nós fazemos, a cada motivo, as pessoas inventam N motivos para criar distintivos. Distintivos são patches, né? São etiquetas bordadas que se colocam no uniforme. O colecionismo é muito forte no movimento. Isso, é um item de muito apreço dos escoteiros, assim. Então, tem-se uma cultura muito grande dentro do movimento escoteiro de trocar esses distintivos. E nas atividades escoteiras, nos nossos acampamentos, é proibida a venda e a compra, obviamente, desses distintivos. E mais do que isso, é proibida também a troca desses distintivos entre adultos e crianças. Ou seja, eu adulta, Maria Júlia, só posso trocar o meu distintivo com o Rafael, que é um adulto. Eu não posso chegar num jovem, numa criança de 10, 12 anos, lá ou 17 que seja, 17 e 11 meses, está quase adulto, e querer trocar o meu distintivo com ela, porque isso não é uma prática legal dentro do movimento escoteiro, porque pode ocorrer abuso, pode ocorrer pressão numa criança, pode ocorrer qualquer tipo de coisa, né? Algo pressão, que, no mínimo, visivelmente não é adequado. Não é uma situação interessante de ser vista, nem dentro nem fora do movimento escoteiro. Então, nesse acampamento que nós tivemos no começo do ano, eu estava exercendo uma função, né, dentro do acampamento que me fazia circular muito pelo campo, pela nossa área de convivência. E eu via muita gente trocando distintivo. Então, em alguns momentos eu vi criança lá com o seu manto escoteiro trocando seus distintivos, e às vezes chegava um adulto lá para olhar, e aí o jovem já vinha e me falava: olha, chefe, eu não posso trocar o distintivo com você.
Ou situações em que tava o chefe lá com o seu pano, com os distintivos para troca, e o jovem chegava e falava, chefe, quero trocar. O chefe falava, não posso trocar com você, vai procurar alguém da tua idade para trocar contigo. Ou entre 6 anos e meio e 17 anos e uns quebradinhos lá, mas a partir de 18 anos eu não posso trocar com você. Então, as pessoas, os nossos associados já estão aderindo a essa cultura, estão entendendo que para a proteção tanto do jovem quanto do adulto, medidas como essas devem ser tomadas e devem ser aderidas. Então isso já nos alegra muito e faz a gente ficar feliz de que as medidas que nós estamos tomando, os instrumentos que nós estamos adotando, estão sendo de fato internalizados pelos nossos associados, que estão comprando a ideia e entendendo o quão fundamental é a gente ter essa proteção para os nossos jovens, que também é uma proteção para os nossos adultos, não só para as crianças e adolescentes. É importante mencionar que boa parte dessa cultura de proteção infantil, ela vem de influências externas também, de países onde isso é mais desenvolvido. No Brasil, nós resolvemos formalizar esse programa de proteção infantil em 2011. Nós temos aí quase 10 anos trabalhando com esse programa. Ele se aprimora sempre, e formar cultura é algo relativamente demorado, leva tempo. É complexo, Você tem que enraigar as coisas. E tem questões relacionadas a culturas diferentes também. Sim. Então, em alguns países se admite um pouco mais um contato entre o jovem e adulto verbal. Em outros países até o contato verbal ele é muito evitado. Eu acho que isso a gente sente até no Brasil, Se a gente comparar o sul regiões, e o norte, a diferença de região, eu acho que tem muita diferença, assim. Eu, por exemplo, sou catarinense e vim morar em Goiás. Eu senti uma abertura, um acalento popular das pessoas, assim, uma maior receptividade do que tem na minha cidade, que é no sul do país. Então, dentro do nosso país, a gente tem essa diferença cultural de afetividade, de demonstração do sinestesia, afeto, Algumas regiões as pessoas são mais sinestésicas ou não. Isso. E é um desafio lidar com essa diversidade cultural, seja no mundo, porque o escotismo está em praticamente todos os países, seja no Brasil, um país com dimensões continentais. Então, isso são desafios, é uma complexidade muito grande e é muito, muito gratificante a gente ver que tá funcionando, sabe? Que essas medidas estão se materializando dentro do movimento escoteiro e estão trazendo benefícios para a nossa sociedade de modo geral, porque os jovens que nós formamos não são jovens para nós, para o movimento escoteiro. Nosso objetivo é formar jovens para o mundo, então jovens mais conscientes, jovens que sabem respeitar as pessoas, as crianças, os adultos. É o nosso objetivo fornecer o nosso material aí para a sociedade hoje. Bom, encerramos por aqui. Gostaríamos de agradecer ao convite mais uma vez. Obrigado por escutarem a respeito do nosso programa de proteção infantil. Para nós é uma alegria poder contribuir com conhecimento nesse campo da atuação interdisciplinar para várias áreas. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais a respeito do Programa de Proteção Infantil dos Escoteiros do Brasil, vocês podem acessar o site www.escoteiros.org.br. Tem uma abazinha lá escrito Proteção Infantil. Lá estão os nossos materiais que podem ser acessados de forma gratuita. E caso... eu acho importante também agora no tempo de Covid o outro link, o escoteiro. Também temos disponíveis os escoteirosonline.org.br, que também tem um bom material de proteção infantil também. Muito obrigado e aproveitem o congresso. E um sempre alerta escoteiro para vocês.